Olá pessoal, meu nome é Joyce, eu sou engenheira de alimentos e trabalho atualmente com consultoria, prestação de serviços para empresas do setor de alimentos principalmente. Então eu fui convidada a conversar um pouquinho com vocês e falar sobre a minha experiência em relação à consultoria e também ao empreendedorismo, porque no momento que a gente toma a decisão de trabalhar com clientes, como nós temos hoje na empresa que eu atuo e sou sócia, a gente está tomando uma decisão de ser prestadora de serviço, ter a sua própria empresa e precisa entender um pouquinho desses desafios, do que vai vir pela frente, de como administrar, porque não temos uma renda fixa, não temos a gente sai daquele lado da carteira assinada, da estabilidade, para passar a atuar como, alguns como autônomo, outros com empresa registrada, mas como empreendedor mesmo, e tem que ter essa visão, porque senão a gente não vai conseguir se manter no mercado. Então é sobre isso que eu quero comentar um pouco com vocês, os desafios, e deixar algumas dicas também no que eu puder contribuir, caso alguém tenha interesse em abrir seu próprio negócio, ter a sua própria empresa, seja ela uma empresa convencional, que hoje também eu sou sócia numa pizzaria, então a gente abriu uma empresa num formato que, digamos, é mais convencional de atendimento ao público, com um ponto fixo, com funcionários, que é um pouco diferente da consultoria, onde nós trabalhamos muito sozinhas, né? A parte da consultoria, tanto eu quanto as minhas sócias, hoje a gente atua com clientes que cada uma faz o seu trabalho muito pontual, não temos funcionários, não tem uma equipe assim por trás. E na pizzaria, então, a gente já foi para um outro lado do negócio, que é ter, então, toda essa participação e gestão de equipe, e um outro desafio, e ter uma venda de um produto que não é um serviço, que é bem diferente. Então, senti essa necessidade também e tinha muita vontade de empreender. E acabamos, então, também colocando uma empresa relacionada à área de alimentos, com produtos, nos especializamos na parte de pizza mesmo. Vou mostrar aqui para vocês, então, algumas imagens, eu deixei aqui uma apresentação para ilustrar um pouco como que eu comecei na consultoria. Deixa eu mostrar aqui a marca. A marca que a gente trabalha hoje, então, é a Consolidez Consultoria. Nós estamos localizadas em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, e também no Tocantins tem uma sócia que está atuando lá. Algumas áreas aqui que a gente atua: registro de marcas, que a minha sócia, que é administradora, atua, e eu e mais a Graziella na parte de engenharia de alimentos. Minha apresentação aqui, então deixo meus dados também, depois caso alguém tenha alguma dúvida. Como que tudo começou? Só para ilustrar um pouquinho e também já deixar uma dica, que a consultoria, ela veio assim para mim logo depois de formada. Eu entrei na Universidade de Passo Fundo em 2003, no curso da Engenharia de Alimentos, e aqui, como vocês podem ver, a Graziella é a minha sócia ainda hoje, e a gente já tinha parceria, então, desde aquele perfil que a gente se identifica na graduação e que muitos podem estar passando por esse momento agora. Tem parcerias aí que a gente pode levar para a vida, que pode ser sim uma oportunidade de formar aí colegas, parceiros que podem ser futuramente também parceiros de trabalho, porque a gente vai se identificando. Não significa que aqui no trabalho de laboratório depois não vai refletir também, né, uma sintonia que a gente consegue desenvolver aí na graduação, pode também ser útil e ser muito válida após, né, na vida profissional já também. E com a Grazi foi assim, a gente já se identificou e acabamos virando sócias. Como eu comecei a atuar na consultoria, primeiro eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho sobre o meu primeiro estágio, que também fica aí a dica: aproveitar as oportunidades que vêm pelo caminho. Eu comecei num frigorífico, Agroavícola Rise, e aqui eu tive a oportunidade de
me envolver e de conhecer um pouquinho de empresas com nomes já bem tradicionais, né? Tanto que nós chegamos a prestar serviço para a BRF, então, em 2016 a 2009, que foi quando a empresa acabou encerrando as suas atividades. Infelizmente, ela parou, né? Teve uma rescisão de contrato e, por consequência disso, foi a época que eu justamente vi, então, a necessidade de buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Final de 2009, início de 2010. E eu estava recém-formada. Para consultoria, na época, isso me parecia que não era positivo, porque a gente percebia até um certo... Eu mesma, assim, imaginava que precisava ter uma bagagem maior, ter uma experiência maior e até idade mesmo, né? Mas aí, como eu comentei, que a gente deve aproveitar cada oportunidade que aparece, nessa empresa, onde eu comecei atuando como responsável pelo controle de qualidade, eu tive a oportunidade de entender como funcionava o Serviço de Inspeção Federal, a parte da legislação, as adequações do Ministério da Agricultura, e foi justamente aí que eu fiz muitos contatos, também conheci muitas pessoas, e através de uma profissional médica veterinária, que me conheceu na época e percebeu que eu tinha feito a adequação da documentação ali, e implantado os programas que a empresa precisava, ela acabou me indicando para um trabalho e que acabou sendo o meu primeiro cliente. E aí, conversando com a Graziela também, a gente acabou já legalizando, abrindo um CNPJ, né? Iniciando aí a nossa trajetória na consultoria. Então, bem claro assim, precisava naquele momento me readequar, mas talvez eu ia buscar isso mais tarde, entrar na prestação de serviço, porque é uma área que eu gosto bastante de atuar. Naquele momento, por necessidade, acabei identificando também, né, uma forma de já antecipar. E em comum, aqui o que eu trago dos primeiros clientes é que todos tinham Serviço de Inspeção Federal, Ministério da Agricultura. Para quem está aí ouvindo e que tenha a intenção de talvez seguir por essa área da assessoria, consultoria, prestação de serviços, busquem aquilo que vocês se sentem seguros para começar. Então, para mim foi assim, claramente, o que eu consegui aprender, tudo que eu levei de bagagem da área em que eu comecei a atuar, que eu fiquei 4 anos e me especializei mais nessa área de carnes, derivados e atendimento à legislação do MAPA, foi onde eu trabalhei o primeiro ano. E por isso facilitou muito também, né? Na sequência, então até aqui 2010 eu só trabalhei com empresas de alimentos e direcionada a derivados de carne. Em 2012 voltei para a UPF para fazer uma especialização e aqui eu tive a oportunidade de entender realmente o que era o empreendedorismo. Porque eu comecei a buscar novos horizontes, porque no início assim, a gente tem até uma dificuldade de prospectar clientes, né, das empresas abrirem as portas para quem está começando a prestar um serviço. E foi através desse programa que eu trago aqui a logo, chamado ALI, Agentes Locais de Inovação, que tinha tudo a ver com a pós-desenvolvimento de produtos e gestão que eu estava trabalhando, porque o Sebrae trabalha muito forte em gestão. E eu encontrei esse programa que estava com vagas abertas na época e entrei em 2011, fiz a seleção, em 2012 eu comecei a atuar. Ele é desenvolvido em parceria entre o Sebrae e o CNPq. E para mim, assim, foi realmente aqui eu trago que foi um divisor de águas, porque eu consegui atender 50 empresas através desse programa. Então me abriu, assim, um leque muito grande em que eu vi que eu podia atuar não só em empresas de alimentos, mas também consegui acompanhar outras empresas e não só indústrias, comércio, serviços, padarias, restaurantes. Então foi abrindo assim possibilidades de trabalhar com outros tipos de negócios e também cada vez mais despertando o interesse em ter a minha própria empresa também na área de alimentos. Aqui nós temos a equipe, então, que a gente trabalhou até 2014. 2014 a 2016 eu entrei como consultora sênior para esse programa, então participei de um processo seletivo também e finalizei um outro ciclo em 2019, ano passado. Então aqui são mais 2 turmas diferentes em que eu estou atuando como consultora nesses 2 períodos.
É um programa, assim, muito importante, ele traz uma metodologia de levar ações para as empresas, propor realmente mudanças, e para empresas de pequeno porte, que é o que eu trabalho hoje, assim, muito forte, médio e pequeno porte, são as que realmente precisam de ajuda. Consolidez Consultoria, como que surgiu? Então, com a Graziella, que em 2010 a gente começou, depois em 2014 eu conheci a Roberta, e ela é minha sócia hoje na pizzaria também, e na Consolidez nós estamos as três agora. A gente criou essa nova marca, então em 2014 já encaminhamos o registro dela também. Ainda eu trabalho em parceria com uma terceira empresa, que é a Intus, mas só desenvolvendo alguns trabalhos, então, em parceria principalmente com o Sebrae. Na área aqui da engenharia de alimentos, nós atendemos principalmente as normas, né, Anvisa, MAPA, CISPOA, atendimento às legislações de boas práticas, projetos, rotulagem, parte de fichas técnicas, treinamentos, então toda a parte, desde da matéria-prima até o produto acabado, a gente consegue atender. E a minha sócia Roberta também trabalha com registro de marcas no INPI, que é um Instituto de Propriedade Intelectual, né, que daí na parte de processos mais de gestão, que é a área dela. Alguns clientes, assim como eu comentei, o foco são pequenas e médias empresas, porque eu entendo que as grandes elas já têm equipes formadas ou elas contratam empresas de consultoria com uma estrutura muito maior, que não é o nosso caso. Nós nos identificamos e atendemos principalmente pequenas empresas. O credenciamento é uma oportunidade também, então aqui a gente tem como prestar serviço ao Sebrae, ao Senac, Senai, todo o Sistema S, e também outras instituições, existem aí oportunidades também nesse sentido. Só quero comentar aqui para vocês também da possibilidade da engenharia de segurança do trabalho, que eu fui buscar esse novo desafio em 2014, então fazer a especialização. É um mercado muito potencial para consultoria, porém eu hoje não estou atuando ainda na área. Eu utilizo as informações, sempre para assim, auxiliando alguma empresa, algum cliente também que pede, na nossa própria, na pizzaria também. Mas quem quiser se direcionar para essa área aí tem um mercado potencial e pode se especializar e virar um engenheiro de segurança de alimentos, com também a formação na engenharia de segurança, e agregando inclusive um título que a gente pode solicitar. Eu consegui colocar na carteira, no CREA, então é um diferencial. Tem aí mas para quem se identifica com a área e sinta que consegue também atuar nessa área. Eu percebi assim que teria que direcionar. Eu não me senti segura de atuar nas duas áreas, porque é muita legislação. A parte de segurança do trabalho tem 36 hoje normativas, aí as NRs, elas são bem, bem amplas, é muita exigência, precisa conhecer, dominar. Mas dá para trabalhar em parceria com outras equipes também, com outros profissionais que consiga juntar, então, e agregar conhecimento. Dessa forma é possível também atuar. Por último, eu quero deixar aqui, então, caso alguém tenha interesse em conhecer, em entrar, ver mais informações, aqui os endereços das redes sociais, da Vivenda das Pizzas, que hoje nós estamos com esse novo desafio para 2020, começando então a escrever uma nova história. Eu e a Roberta, que somos sócias na Consolidez. A Graziella hoje está no Tocantins, então talvez a gente leve uma filial para lá um dia, né? Meu esposo também participa, então nós buscamos curso, formação, se especializar nessa área também. É um produto assim que a gente começou por gostar muito, por já ter buscado na essência, comia muita pizza, e aí fomos atrás de entender do negócio, dos processos, como fazer uma boa massa, né? Trabalhar a identidade, criar a nossa identidade, e aí depois de muito planejamento, assim, quase 2 anos, deixando tudo organizado para ter segurança na hora de começar, né? Saber que a gente estava preparado. Resolvemos iniciar, então, em paralelo à consultoria. Hoje eu divido o meu tempo entre as atividades da consultoria e de quarta a domingo também
durante a noite a gente está abrindo e sempre que precisa a gente está envolvido lá no processo também da vivenda. Era isso, pessoal, então, o que eu tinha aqui rapidamente de contribuição para trazer. Espero que possa ter deixado um pouco da minha paixão pelo empreendedorismo, do quanto eu acredito que desde que a gente tenha esse despertar e sinta que você está preparado para lidar com os desafios e não ter a instabilidade, né? Não, tem que olhar muito para esse lado. Se é um fator assim que é decisivo, eu entendo muito que ele é decisivo na hora de vou empreender ou não. Se você estiver preparado para enfrentar esses desafios e não ter horário, né, não tem carga horária, muitas vezes você vai trabalhar o dobro, tem dias que vai ter que virar 24 horas, resolvendo problemas o tempo todo, mas é muito gratificante. No final, assim, depois a gente vai sempre ficando com aquela sensação de dever cumprido. Isso para mim é o que me motiva mais a continuar e a buscar entender mais ainda, a estudar e ir para esse lado do empreendedorismo também. Se sentirem chamados a isso, minha dica é vai atrás, busca informação, conhecimento e aposta, vai em frente. Não, mas sempre sabendo onde está pisando, né? Tem que ter certeza de que está preparado, porque também não pode acreditar e se jogar assim, sem pesquisa, sem conhecimento, sem estudar. Que aí a gente vai acabar errando e tem dinheiro envolvido, sempre tem alguma parte de recursos que precisa ser pensada. Então, espero ter contribuído, gente. Fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Agradeço o convite da equipe de organização do workshop aí da Universidade Fronteira Sul e deixo meu abraço a todos.